Olha só, polícia deflagra nova operação contra o desvio de verba na Saneago. É isso aí, a Polícia Federal está na atividade. A terceira fase da operação está cumprindo 3 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão. Quem está ao vivo, direto da sede da PF, é ela, Danila Bernardes. Danilinha, quero saber quem são os meliantes e se esse pessoal já havia sido preso antigamente. Bom trabalho para você, contigo. Oi, Túlio, boa tarde para você, boa tarde, Carlinha, boa tarde para você que nos acompanha. Senta que lá vem história de mais um episódio dessa operação. Túlio, essa terceira fase da Operação Decantação foi deflagrada hoje, como você disse, são 3 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. Esses mandados foram cumpridos aqui em Goiânia e também na cidade de Iumas. Bom, desses 3 mandados de prisão, apenas 2 foram presos. Vou falar aqui para vocês. Elvis Presley Mendanha, ele era pregoeiro da Saneago, funcionário da Saneago, ou seja, ele anunciava os pregões da Saneago, e o José Vicente da Silva Júnior, que era engenheiro da Saneago e ex-membro da comissão de licitações, ou seja, estava envolvido aí nas escolhas das empresas que ganhavam as licitações. Então, os 2 foram presos e trazidos aqui para a Superintendência da Polícia Federal. A gente lembra que é aquela prisão temporária de 5 dias que pode ser prorrogada por mais 5. E tem também um mandado expedido contra o empresário Eduardo Henrique de Deus. O Eduardo, ele não foi encontrado até o fim da manhã. Inclusive, agora há pouco, a advogada dele esteve aqui, conversou comigo, disse que ele está num lugar que ela não consegue fazer contato com ele, está viajando, descansando, enfim. Ela não consegue fazer contato com ele e por isso que ele não se apresentou, mas que ele vai sim se apresentar aqui na Polícia Federal, mas até esse momento ele é considerado foragido pela PF. Bom, o delegado explicou para a gente que esses homens que estavam envolvidos aí nessas fraudes nos processos licitatórios, nos desvios de dinheiro, que um deles chegou a receber 3 milhões de reais em propina. Vamos ver, o delegado explicou para a gente como que funcionava, vamos ver. 2 dos presos são servidores da Saneago, um é ex-membro da Comissão Permanente de Licitação da Saneago, hoje chefe da Saneago em São Luís dos Montes Belos, o outro, à época dos fatos investigados, era pregoeiro da Saneago e continua nessa função de pregoeiro. O terceiro envolvido é sócio proprietário de uma empresa que já foi investigada na primeira fase da decantação, mas ainda assim continua fazendo contratos com a Saneago como se nada tivesse acontecido. Olha, nessa terceira fase, a Polícia Federal identificou 11 empresas, todas de fachada, que elas fraudavam essas licitações das obras da Saneago. Isso funcionava, elas eram escolhidas por meio de um processo que chama carta convite. Elas eram convidadas a participar das licitações. Às vezes, acontecia da licitação ser dispensada, ou seja, elas já eram escolhidas automaticamente, nem precisavam de licitação. Todas empresas de fachada, segundo a polícia, tinha 4 empresas registradas no mesmo endereço, ou seja, uma situação realmente que estava clara que é uma ação fraudulenta. Dessas empresas aí, desses processos que foram dispensados, a polícia identificou 83 fraudes que as empresas foram escolhidas aí sem passar pelo processo de licitação e mais 8 que elas foram escolhidas por meio da carta convite. Isso tudo aconteceu, gente, entre os anos de 2012 e 2018. A Polícia Federal chega a afirmar que nesse período todas as obras da Saneago foram licitadas, são fraudulentas, foi por meio de fraudes. E o que chama a atenção nisso tudo, Túlio, Carla, é que se é de 2012 a 2018, ao ano passado, em 2016 já aconteceu a primeira fase da Operação Decantação, ou seja, a polícia já estava investigando, pessoas já tinham sido presas e as fraudes continuavam acontecendo dentro do órgão durante todo esse período. A Polícia Federal disse também que esses 3 homens, eles inclusive começaram a fraudar obras que estavam fora da Saneago. Lembra que eu mencionei que teve mandados de prisão em Iumas? Pois é, um desses mandados de prisão que aconteceu em Iumas foi com relação, esses mandados de apreensão que aconteceu em Iumas é com relação a uma obra de um parque lá, que foi orçada em R$1,5 milhão, que também foi fraudada por esses homens. Vamos ouvir o delegado.
Esse ex-servidor da Comissão Permanente de Licitação da Saneago, ele é sócio oculto de uma dessas empresas de fachada, que inclusive é sediada dentro de uma outra empresa, e a forma como eles atuavam, o grupo de empresas dele de fachada saem participando de vários processos de licitação. A partir do momento que eles encontram uma concorrente, eles encontram alguma regularidade dessa concorrente e achacam a pessoa, achacam essa outra empresa e falam: ó, achei isso aqui, eu te cobro tanto para retirar as minhas empresas dessa concorrência e simplesmente me calar diante da irregularidade da sua empresa, que pode inabilitá-la. E dessa forma, pagando essa vantagem indevida aí, essa empresa de Inhumas conseguiu vencer esse processo de licitação. Gente, diante dessa situação toda, a Polícia Federal disse pra gente hoje que é imensurável o prejuízo que essa ação fraudulenta dentro da Saneago trouxe, ou seja, não dá nem para contabilizar. Vamos ouvir o delegado. Os prejuízos para o erário da Saneago são incalculáveis. São centenas de procedimentos de licitação. As nossas investigações elas atuam paulatinamente. Na primeira fase ficou comprovado um desvio de recurso, uma fraude que causou um prejuízo de 4 milhões de reais para a Saneago. Isso na primeira fase. Na segunda fase, nós conseguimos visualizar a atuação de pessoas de laranjas, pessoas que atuam de fachada e que atuavam fraudando o procedimento de forma generalizada na Saneago, grandes contratações. Nessa terceira fase, a gente investiga um grupo de empresas que atuam em pequenas em contratações que variam de 30 a 150 mil reais, ou seja, são obras de menor magnitude, mas que pela quantidade de obras que são realizadas, para se ter uma ideia, a gente conseguiu verificar 83 fraudes em procedimentos de dispensa de licitação e 8 fraudes em procedimentos de carta convite. Porém, essas empresas participaram de centenas de processos de licitação. Só recapitulando, então, gente, essa operação, são 3 fases. A primeira aconteceu em 2016, foram 14 presos, o prejuízo de 4 milhões e meio de reais. A segunda fase aconteceu na quinta-feira passada, foi o prejuízo de 200 milhões de reais, foram 5 presos, todos já foram soltos, inclusive no fim de semana. A polícia encontrou até malas de dinheiro, 2 milhões de reais foram encontradas em malas com esses presos. O ex-governador José Eliton foi citado também pela Polícia Federal aí como suspeito de estar envolvido nesse esquema de receber propina de verbas que eram desviadas da Saneago. Ele esteve aqui, prestou esclarecimento na última sexta-feira. E agora a terceira fase aí, que a polícia já perdeu até as contas do prejuízo. Diante disso tudo, a Saneago enviou uma nota falando que repudia essas ações criminosas dentro do órgão, que está fazendo processos de auditoria e também contribuindo com as investigações da Polícia Federal. A Polícia Federal fez questão de informar que o órgão, a Saneago, não tem nada a ver com a situação, que o problema estava realmente com os funcionários da empresa que participavam desses esquemas. Túlio, Carla, é com vocês. Querida Danila, obrigado pelas informações. Se tiver mais novidades por aí, chama a gente.